Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu queria dizer mais uma vez que me sinto honrada de estar aqui nesse tempo com os irmãos, com o pastor Gilberto de Paula, a pastora Vilma de Paula, que são pastores do nosso coração, pessoas que nós amamos de verdade diante de Deus, não é, igreja? E temos orado muito por eles, por essa liderança, pelas missões e por essa igreja abençoada. Eu espero que nós não saiamos daqui da maneira que entramos nessa noite, mas saiamos daqui melhores para o Senhor, amém, igreja? Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Foi Ele quem deu, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Obrigada, Jesus, que me tira desta cova. É hoje, igreja, e me leva até os céus. Eu já vi fogo e terremotos, quantas coisas já passamos. Vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos. Não é assim, irmão? Mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. O nosso Deus é grande e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Direita, mas tu não serás atingido. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, Ele cura, nem culpa, Ele perdoa os pecados que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Seja o nome do Senhor, igreja, porque Ele é merecedor da nossa adoração essa noite.
noite com tristeza, que o Senhor renove a alegria no seu coração, que o Senhor restaure a paz no teu lar, que o Senhor restaure o teu casamento, se existe algum problema com ele, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu aprendi a fazer esse som lá em Jerusalém, e eu quero que as irmãs façam comigo se aprenderem, porque ele significa que existe festa nesse lugar, e hoje é dia de festa, amém, igreja? Hoje é dia de festa, pode colocar, porque almas serão libertas, vidas serão restauradas, irmãos, isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que compre a paz que Jesus nos dá, por isso nós louvamos o nosso Deus, amém? Não se espante com o som não, que é para o Senhor, viu? ישו מסיח יעמיקלסי אנא אדוכך יאילה ישו מסיח יעמיקלסי אנא אדוכך יאילה O amor que salva o mundo inteiro, o amor que é puro e verdadeiro, o amor que sara e purifica, Jesus, o amor da minha vida. Ele não olha a aparência, ele liberta da doença, amor que une a família. É hoje, Jesus, o amor que santifica. Querido Salvador, Jesus, eu te adoro, és meu esposo, meu amor. Yahabi, querido Salvador, Jesus, eu te adoro, és meu esposo, meu amor. Jesus, amor mais forte que a morte, amor que muda a minha sorte, amor que tem todo o poder, ele tem, me dá motivo pra viver. Ele é o Pai da alegria, seu nome é Príncipe da paz, me torna mais que vencedor, eterno é este meu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Yahabi, querido Salvador, Jesus, eu te adoro, és meu esposo, meu amor. Yahabi, querido Salvador, Jesus, eu te adoro, és meu esposo, meu amor. Ele é meu amor, ele é meu Senhor e Rei. Yesu Mashiach, Yamikalesi, Ana Adukeha, Yaila. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre, igreja. Chegou o momento mais importante de nós
casa, esteve aqui algumas vezes, em nossas vigílias, pastor que ministra a palavra de Deus dos Gideões Missionário, esta noite estará ministrando a palavra do Senhor. Vamos receber, como você recebe os amigos aqui na catedral, que é lugar de famílias abençoadas por Deus. Aplaudamos ao Senhor. Mais uma vez, com alegria, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Nossa alegria e satisfação em poder retornar a Mogi das Bênçãos, né? Também conhecida como Mogi das Cruzes. E aqui estamos nesta noite mais uma vez, com muita alegria nesta igreja que já tornou-se nossa casa, porque por aqui já passamos muitas vezes, e se o Senhor permitir, outras oportunidades também teremos de por aqui passar, para trazer uma palavra de Deus ao coração de todos os queridos irmãos. E esta noite a nossa satisfação está revendo este amigo, servo de Deus, companheiro, aquele a quem o Senhor colocou para presidir este gigantesco campo de trabalho das nossas Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, reverendo pastor Gilberto de Paula. Deus te abençoe, companheiro, meu amigo, servo do Senhor, um espelho de vida para muitos pregadores, pastores e obreiros, não só da Convenção de Madureira, mas de todas as outras convenções deste gigantesco Brasil. Estou muito alegre esta noite de poder estar com os irmãos deste Congresso de Missões. Se eu não me engano, eu não sei, mas se eu não me engano, eu estive no Congresso de Missões. Foi isso? Eu já estive, né? E agora eu estou voltando ao Congresso de Missões. E aqui temos muitos amigos, pastor Tony de Paula, Deus te abençoe, nosso companheiro, pastor Abdias, que sempre está aí pronto para nos atender, buscar. E ele me pegou no hotel agora há pouco, eu disse, pastor Abdias, hoje só misericórdia de Deus para que eu possa ter condições de pregar. Eu estou muito gripado, eu devo estar com uns 40 graus de febre aqui, estou sentindo um frio, às vezes calor, e a minha garganta está completamente fechada, não estou conseguindo respirar direito, mas como eu estou com saldo negativo aqui, eu tinha que vir de qualquer jeito, né? Nem que viesse amarrado. Mas aqui estamos nesta noite, e é muito bom estar aqui de volta, não é, meu amigo Edu? Deus te abençoe, meu companheiro. Vamos então para a palavra de Deus. E certamente agradecer a missionária mãe Elza, que sempre está fazendo contato. O meu escritório disse que ela ligou mais ou menos umas 80 vezes hoje lá para saber se eu vinha mesmo. Mas Deus abençoe a mãe Elza, você já deve estar trabalhando por aí, né? E a minha querida também, pastora Vilma, que deu a saidinha, mas nossa querida matriarca aqui desta grande catedral. Vamos então para a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Para se referir a mãe Lídia Moisés, já estivemos juntos aí algumas vezes. A pastora Vilma, Deus te abençoe, tudo bem? Vamos então para a palavra de Deus. Se possível, só um pouquinho de retorno aqui para esse pregador cansado. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Aleluia. Que o Senhor puder abrir sem dar microfone, eu ficaria agradecido. Bom, meu companheiro, aleluia. Se puder ainda melhorar um pouquinho, ainda eu ficaria mais feliz. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Um prazer rever o pastor Renato, nosso amigo, servo de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 26. Apenas um versículo da palavra de Deus, palavra do Senhor. E nesta noite um texto missionário para o seu coração, certamente aonde Deus trará para a sua vida uma palavra vinda dos céus para o seu coração. Lucas capítulo 23, versículo 26. O evangelista Lucas, neste interessante texto, tem uma palavra para os nossos corações. Lucas 23, versículo 26, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a Bíblia: e quando o iam levando, tomaram, forçaram, constrangeram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Amém? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nesta noite, tenho certeza de que aqui estamos no melhor lugar este aonde ouviremos a sua bendita e poderosa palavra. Tenho mais uma vez a responsabilidade de transmiti-la. Certamente o Senhor que nos escolheu para esta importante missão. Esta noite, Deus, mais do que nunca sou dependente de sua graça.
de sua instrumentalidade na minha vida, porque sou simplesmente um porta-voz, sou aquele que o Senhor usa para transmitir aquilo que está em seu coração. Por esta razão, Deus, de mim mesmo, do meu intelecto, conhecimento ou da minha oratória, este povo não poderá receber absolutamente nada, sairá daqui da mesma forma, mas lágrimas, mudança de vida, transformação, conscientização missionária, só o seu Espírito, através da revelação de sua palavra, pode gerar nos nossos corações. Por isso Deus descortina o horizonte da revelação bíblica, e nesse texto que eu amo tanto, um texto que já marcou muito a minha vida, que o Senhor esta noite traga algo novo, algo inédito, algo profundo para os nossos corações, e que ao sairmos daqui, Deus, tenhamos a certeza de que fomos chamados pelo Senhor, não só para sermos membros de uma igreja, não só para virmos ao domingo, ouvirmos uma boa mensagem e lindos louvores, mas mais do que isso, nós recebemos uma ordem imperativa dada pelo Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as gentes. Senhor, e esta noite, Deus, conscientize aqueles muitos missionários que estão aqui, aqueles que não podem ir, de alguma forma ajudarão a segurar a corda, como o reverendo pastor Gilberto já disse esta noite. Deus, em nome de Jesus, que agora o Senhor abra os nossos corações, abra nossa mente, abra nossa alma, para não só ouvir, mas para guardar, para entender, para levar nas nossas vidas uma mensagem de revelação aos nossos corações, em o nome bendito de Jesus. Amém e amém. Só para não perder o costume, os pentecostais, levante a mão e dê um grito de glórias ao Senhor que está aqui. Aleluia. Então assente a sua alma e assente o seu corpo, mas mantenha a sua alma em pé, adorando ao nome bendito de Jesus. Bem baixinho, morando aqui no retorno, está muito alto, bem baixinho. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 26. Um texto que eu quero ser muito direto e fazer todos nós entendermos a profundidade desta passagem bíblica e a importância dela acerca da vida missionária da Igreja de Jesus. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 homens escolhidos pelo Senhor para contarem a história de Jesus. A história de Jesus é contada em 3 partes: do seu nascimento aos seus 12 anos. Nós temos alguma informação acerca da vida de Jesus. Nasce em Belém, foge para o Egito, retorna a Nazaré, vai a Jerusalém na festa da Páscoa, volta a Nazaré e lá permanece durante alguns anos. Do seu nascimento aos seus 12 anos, os evangelistas contam alguma coisa acerca de Jesus. Dos 12 aos 30 anos, um período de 18 anos, nós não temos quase que absolutamente nenhuma informação acerca da vida e do ministério de Jesus. Há uma lacuna, uma obscuridade, há um abismo entre o seu momento do ministério e o seu nascimento, num período de 18 anos. Esse período nós, historiadores, estudiosos da Bíblia, apaixonados pela Bíblia, chamamos do momento da humanidade de Jesus. Jesus, quando por aqui andou, caminhou, passou, ele era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, os atributos exclusivos sempre estiveram diante dele: sua onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, pré-existência, sua graça, seu poder. Os anjos lhe serviam, os demônios lhe temiam. E então, nesse período de 18 anos, ele deixa seus atributos de lado e agora veste-se de criatura, e então passa a viver exatamente como nós vivemos nesta terra. Ele veio para provar os sabores, os dissabores da existência humana. Ele abre o mosaico de sentimentos e ele começa a sentir fisicamente e provar tudo que nós provamos nesta vida. Ele conheceu o que é sentir fome, sede, cansaço, medo, amor, traição, abandono, sofrimento, lágrimas, sorriso, alegria. Ele veste-se de sua humanidade e então prova tudo que nós provamos. Quando ele termina de provar tudo isso, um dia ele chama João, o evangelista, e diz: João, registre no seu livro, deixe registrado para a posteridade: neste mundo, nesta terra, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, se Jesus venceu, nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Quando ele completa seus 30 anos, então ele vai viver seu momento ministerial, o menor deles, mas o mais importante. 3 anos e meio onde Jesus vai caminhar pelas terras áridas da Judéia, Galiléia, Samaria, e então pregando um evangelho de revolução, de boas novas. Ele começa então a revolucionar completamente este mundo.
a ponto de todas as pessoas quererem vê-lo, tocá-lo, senti-lo e conhecê-lo. Mas é para este momento que Jesus vem, é para esta hora que Jesus por aqui passou, por aqui caminhou e por aqui esteve, para subir um dia, em uma sexta-feira, a Via Dolorosa, levando uma pesada cruz e subindo ao alto do monte Gólgota. Agora, os 4 evangelistas contam esta passagem bíblica. João, ele deixa praticamente quase que a parte da metade do seu livro só para contar este dia de sexta-feira, no momento da crucificação de Jesus. Mas quando eu leio a história de Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu percebo que há uma diferença na literatura, há uma diferença na escrita, e essa diferença é plausível, principalmente neste texto, porque Mateus, Marcos e João foram contemporâneos de Jesus, andaram com Jesus, foram testemunhas oculares de Jesus. Mesmo João Marcos, ou Marcos, como um menino ainda, muito recente, jovem, mas ele conheceu Jesus, porque mesmo criança, Jesus visitava a casa de sua mãe Maria para lá orar, para lá buscar a Deus, e muitas vezes ele passava a noite na casa de Maria. Agora, Lucas, diferente dos outros 3, ele tem 2 diferenças cruciais na sua vida. A primeira é que Lucas não foi contemporâneo de Jesus. Lucas não conheceu Jesus, não andou com Jesus, não viu Jesus pregar. Lucas nasceu 3 anos depois de Jesus. Lucas foi moço de Paulo, Marcos foi moço de Pedro. Lucas então não é simplesmente um escritor, Lucas é um historiador. Não só um historiador, mas um maior profundo historiador de toda a Bíblia Sagrada. Por uma razão, Lucas é o único dos 40 autores que não é judeu, ele é grego. O único grego escolhido por Deus para escrever não um, mas 2 importantes livros: o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é um compêndio e forma um apenas livro. Agora, Lucas, como não teve a facilidade ou não teve a oportunidade de estar presente nos acontecimentos, Lucas então foi perguntando de um para o outro informações acerca daquilo que ele teria que escrever neste livro. E como perguntando, ele perguntou como foi a crucificação de Jesus, como era, como estava e que passou naquela sexta-feira. Por esta razão, Lucas tem aqui uma profundidade neste texto que me chama a atenção, e simplesmente um detalhe nesta frase é que eu preciso para expor a mensagem da parte de Deus para a sua vida. Quando Lucas diz que um certo Simão, vírgula, Cirineu, se a vírgula não estivesse no meio da frase, a palavra Cirineu estaria com letra maiúscula, e não referia-se ao local geográfico de onde ele estava vindo, mas sim o seu sobrenome. Como aqui existe uma vírgula e Cirineu está com a letra minúscula, então Cirineu significa o local geográfico, a cidade de Cirene, norte da África, atual Líbia. E é de lá que veio um certo, um ninguém, um talvez, um sem nome, uma pessoa que não estava fazendo parte da história de Jesus, mas que vai entrar na engrenagem da história motora da salvação de toda a humanidade em apenas uma tarde. Simão, diz a Bíblia, vinha do campo, e eu parei para pensar, se ele era um forasteiro, se ele não estava em Jerusalém, se ele não morava em Jerusalém, se ele era de Cirene, por que então que este certo Simão vem do campo? Para que trabalhar, se ele simplesmente estava visitando a cidade de Jerusalém? Todo judeu faz um voto diante de sua família e diante do sacerdote com 8 anos de idade, e ele faz uma promessa dizendo que em vida, não importa em qual lugar desta terra ele more, ele vai a Jerusalém um dia, pelo menos, para conhecer a cidade santa, adorar o seu Deus e fazer os ritos de Moisés no templo em Israel. Agora, Simão estava cumprindo um voto de criança, de infância, ou mais do que isso. Há 3 possibilidades aqui. Simão é um nome judaico, e se Simão é um nome judaico e ele está vivendo em uma cidade gentílica, então este Simão pode ter sido alguém que nasceu em Jerusalém e foi morar na cidade de Cirene. A segunda possibilidade é que ele nasceu em Cirene e recebeu um nome judaico porque era filho de judeus. E a terceira, mais remota, mais possível, é que ele fosse um prosélito, ou seja, um gentil convertido ao judaísmo e que troca o seu nome para não ser discriminado na sinagoga. Certo é que ele professava uma fé judaica, uma fé na lei de Moisés, e assim sendo, ele estava realizando um grande sonho. Agora pisou na cidade santa, o grande dia, a grande semana da Páscoa. A cidade de Jerusalém dobrava de habitantes na semana da Páscoa, a maior festa de Israel.
Como dobrava a população da cidade, as pessoas alugavam suas casas, as pousadas, os hotéis, tudo ficava completamente cheio. E Simão, não diferente, tinha que arrumar um trabalho temporário para poder se manter na cidade de Jerusalém. Ele então teve que arrumar um trabalho no campo, porque a água era vendida. Para você sacrificar no templo, você tinha que comprar um animal e então levá-lo à mão do sacerdote. Ele tinha que pagar um preço para tudo que ele quisesse fazer na cidade de Jerusalém. Eu imagino então, eu entro na mente de Simão e faço uma simples conjectura, e parece-me que eu estou vendo ele saindo muito cedo de sua hospedagem em direção ao campo, porque quem trabalha no campo tem que sair cedo de casa. Ele colocou uma ferramenta nas costas, porque ninguém vai para o campo sem uma ferramenta em cima das suas costas. E ele vai cruzando a cidade de Jerusalém. Como era muito cedo, Jerusalém estava erma, inóspita, vazia, não havia ninguém nas ruas. E ele cruza e passa em frente ao templo. E eu imagino que ele vai cantando os salmos de Davi. E eu imagino que ele dizia: estou registrando na minha mente tudo que estou vendo nesta linda cidade. E quando eu voltar à cidade de Cirene, vou contar aos meus filhos, aos meus netos. Todos saberão que um dia eu estive aqui e conheci o grande Deus, o Deus de Israel. Ele vai cruzando a cidade até chegar no campo. E ele olha para o sol, e eu imagino ele dizendo: enquanto o sol estiver no alto eu vou trabalhar, mas quando ele estiver se pondo, vai chegar perto do grande dia de sábado, e na sexta-feira ao pôr do sol todo judeu pararia de trabalhar, e o sábado até o pôr do sol estaria em jejum, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, na esperança de adorar a Deus no grande templo de Israel. Agora Simão trabalhou o dia todo, sua mão ficou calejada, o suor misturou-se à areia do deserto. E então o grande momento, receber o seu denário, o pagamento de um trabalhador. Ele recebe o denário, e eu creio que na sua mente ele disse: pronto, agora eu já tenho o que ofertar ao meu Deus, vou dizimar, mas também vou poder me manter nessa semana em Jerusalém. Mais do que isso, chegarei na pousada agora, vou comer um cordeiro assado com ervas amargas, pães asmos, o bocado, a cultura judaica. E ele vai cruzando Jerusalém de volta. A ferramenta que pela manhã pesava meio quilo, a sensação do peso devido ao cansaço do corpo era aproximadamente 5 quilos. E com o ombro envergado ele vai cruzando Jerusalém. Mas agora a mesma Jerusalém de manhã está completamente diferente. Erma, inóspita, deserta. Jerusalém está eufórica, tomada, uma multidão na praça. E ele consegue ouvir uma gritaria, e todos em uma só voz dizendo a mesma coisa: crucifica, crucifica, mate este Nazareno, leve este homem ao alto do Gólgota. E quando ele olha e escuta esta multidão gritando crucifica, tomado de um sentimento de curiosidade, que na verdade era uma impulsão do Espírito de Deus, ele vai pedindo licença no meio da multidão. E ele vai dizendo: deixe-me passar, eu preciso chegar lá na frente, eu quero saber o que está acontecendo. E a multidão ia abrindo e ia dizendo: quem é este forasteiro que num dia como hoje está com ferramenta nas costas e trabalhando? E ele vai rompendo a multidão, e quando ele chega a um local chamado Via Dolorosa, ele vai ver uma procissão. Na frente desta procissão, a guarda pretoriana romana, com escudos, elmo, couraça e as suas espadas e lanças, a insígnia de Roma na frente dos escudos. E agora Simão observa e vê que atrás dos soldados romanos existiam 3 criminosos. A lei de Roma dizia que quem pecasse contra Roma ou cometesse um crime hediondo teria que ser crucificado. Antes disso, era julgado, e uma placa era colocada sobre o seu pescoço, no peito, e nesta placa os crimes que esta pessoa havia cometido. O primeiro criminoso, quem sabe homicida, latricida, alguma coisa semelhante. O segundo, não diferente, crimes hediondos. Mas no terceiro, em 3 idiomas, a mesma frase: Rei dos Judeus, Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. Simão, confundido, com os olhos arregalados, eu não sei em qual dos 3 idiomas ele entendeu, mas de um tenho certeza que ele compreendeu. E quando ele olhou para aquilo, eu creio que ele pensou: o que isto quer dizer? Jerusalém não sabia, Roma não sabia, o Sinédrio não sabia, os homens da lei não sabiam, Nicodemos não sabia, Caifás, Anás, todos eles não sabiam, Pilatos não tinha noção, mas esta igreja sabe por quê. Jesus é o único homem da história que foi rei por 3 vezes. Como assim? Magos entram no palácio de Herodes em Mateus capítulo 2 e perguntam: é aqui que nasceu o rei dos judeus? Eu lhes pergunto e vocês me respondem. Eu já estive em 28 países e em pelo menos uns 6 ou 7 reinos. Em nenhum reino que eu já pisei, ninguém na vida ou na história nasceu rei.
tem que nascer príncipe, e um dia é coroado rei. Mas Jesus Cristo foi o único homem que já nasceu rei, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele subiu aos céus como rei, porque os salmistas disseram que os anjos bradaram: quem é este? Quem é este? E as vozes eternas bradavam e diziam: levantai, ó portais eternos, levantai, ó moradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Ele foi rei por segunda vez quando chegou do céu, e Ele será rei por terceira vez, quando a trombeta tocar, e esta igreja vai ouvir o soar dela. Um cavalo branco vai abrir as nuvens do céu, e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levante a mão direita para começar o que vai acontecer aqui hoje. Levanta a esquerda junto com a direita. Mão direita no ombro de quem está à sua direita, esquerda no ombro de quem está à sua esquerda. Dá uma chacoalhadinha neste crente e diga se ele realmente é rei. Dá uma glória digna de um rei esta noite. Glorifique ao rei que está aqui neste congresso. Ele é Rei dos reis. Simão não sabia por quê. Simão não tinha noção do que estava acontecendo. Simão não sabia o que estava passando, porque ele estava no campo. Mas quando ele chega de súbito, sem saber quem era Jesus, um soldado, creio que um homem zarrão, coloca a mão no ombro de Simão, cansado, e lhe empurra, porque Lucas tem o cuidado de dizer o forçado. Em outra versão diz constrangeram. Em outra versão diz impeliram. Eles colocaram a mão no ombro de Simão e o jogaram no chão. Quando Simão cai no chão, eu creio que na troca de olhares, ele percebeu que era um justo, que não havia pecado, não havia crime. Mas mesmo assim ele perguntou para si mesmo: se este é o Jesus que todo mundo fala, aonde estão os seus discípulos? Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé, aonde estão os que lhe seguiam? Ele viu 70. Havia uma multidão de 5.000 homens em pé, que conheceram os seus milagres. 15.000 pessoas estavam no sermão da montanha. Aonde estão todos? Mas Simão, sem saber o que estava acontecendo, o soldado pega a cruz, tira a ferramenta de Simão e coloca a pesada cruz no ombro de Simão. Simão, sem saber o que estava acontecendo, tenta levantar a cruz. E eu creio que Jesus, na troca de olhares, disse: eu estou contigo. Simão então perguntou dentro da sua mente, eu tenho certeza, e quando eu chegar no céu eu vou tirar a prova. Eu creio que ele perguntou para si mesmo: o que eu tenho a ver com a história deste homem? O que eu tenho a ver com a causa deste homem? O que eu tenho a ver com a missão deste homem? O que eu que estou aqui, forasteiro, um certo, um ninguém, tenho que me envolver com a causa deste justo? Eu venho esta noite trazer a mesma resposta aos senhores, confortavelmente nesta linda catedral. Nestes dias de festa, todos ouviremos bons pregadores, cantores, como a irmã Lídia, que louvou a Deus, e não só louva, mas louva de uma forma fantástica, maravilhosa, especial. Passará por aqui muitos levitas da casa de Deus, e você vai dizer assim: por que eu tenho que me envolver com Jequié, com Suriname, com a Bahia? O que eu tenho a ver com a história das pessoas que estão distantes de mim? Eu posso ficar aqui cultuando a Deus, esperando o arrebatamento da igreja, e tudo está bem. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para os senhores e senhoras nesse congresso de missões. Existem 7 bilhões de pessoas na terra, e é você que foi escolhido para estar aqui esta noite, porque existe algo muito maior do que a sua vida. Existe algo muito maior do que esta igreja. Existe algo muito maior do que a Assembleia de Deus. Existe uma causa chamada Evangelho do Reino. E você não é qualquer pessoa. Você é uma engrenagem que faz parte deste projeto. E esta noite você vai sair daqui abraçado com o projeto missionário. Vai sair daqui empolgado com o que você está ouvindo. Vai sair daqui incendiado com esta chama missionária. Se existe alguém que está sentindo o que eu estou sentindo, só para deixar Deus alegre, dá um salto dessa cadeira, pula para o alto, pula para o alto, pula para o alto e dá um grito de glória para este Jesus. Levante o dedo indicador de profeta. Mais alto.
Abra um sorriso pentecostal, sorriso com barulho. Pastor, está faltando um dente na boca. Põe a outra mão na boca assim, dá um sorriso do mesmo jeito. Aponta para o nariz de quem estiver do seu lado, mas pode apontar com autoridade. Aponta assim. Diga: você não é um ninguém. Você não é um certo. Você é alguém que foi escolhido para carregar uma cruz, para se envolver com esta obra, para fazer parte desta história. E esta noite, o mesmo Jesus que estava em Jerusalém subindo a Via Dolorosa, está aqui em Mogi para te dar um abraço e dizer: eu conto com você. Se Jesus pode contar com você, dá outro grito de glória, mostra para ele que você está interessado. Simão, por que logo ele? Porque Jesus não escolheu um dos dele, alguém que fazia parte dele, estava do lado dele. Por que este servo, que Lucas diz, quase que ele diz, um sem nome, um qualquer, um servo Simão? Simão é simplesmente alguém que veio do nada e de repente vai tornar-se tudo. Porque ele está sendo citado na maior história de toda a humanidade. Simão levanta a cruz. Eu tenho uma notícia do céu para os senhores. Eu descobri por que Simão. Pergunte para mim, por quê? Não entendi? Porque todos estavam desocupados em Jerusalém, mas Simão era o único que estava no campo. E na vida e na obra de Deus, Deus nunca vai escolher desocupado. Ele só escolhe quem está ocupado. Porque desocupado tem tempo de... Eu vou direto ao assunto. Desocupado tem tempo de falar do pastor, da mulher do pastor, do tesoureiro, do filho do pastor, do irmão do pastor, da irmã do ciclo de oração, do líder de jovens, do diretor de missões. Quem está desocupado tem tempo para colocar culpa em tudo, crítica em tudo. Quem está desocupado tem tempo para ficar em rede social falando o que não deve. Quem está desocupado tem tempo para perseguir, tem tempo para caluniar. Quem está desocupado tem tempo para fazer o que não deve. Mas quem está ocupado está como Neemias: eu não posso descer, porque eu estou realizando uma grande obra. Não importa quem não quer, eu quero. Pergunte para alguém do seu lado: está ocupado ou desocupado? Deixa eu ver quem está ocupado aqui, é fácil conhecer. Olha a diferença de quem está ocupado e desocupado. Toda Jerusalém estava olhando para Jesus, estava olhando para... Mas quando a cruz é tirada do ombro de Simão e colocada no ombro, tirada do ombro de Jesus e colocada no ombro de Simão, quem estava olhando para Jesus começou a olhar para... Ah, meu Deus, você não deu glória a Deus aí? Ocupado que carrega a cruz, aonde chega ele chama atenção. Não é que você quer aparecer, é a cruz que chama atenção. Porque a minha Bíblia diz que a cruz é poder de Deus para aqueles que servem ao Senhor. Eu vou explicar melhor. Só é caluniado, perseguido, só atira pedra, só tentam matar, só tentam boicotar, só tentam puxar tapete de quem chama atenção, porque tem cruz no ombro. Quem não tem cruz passa por onde quiser passar e ninguém percebe que ele passou. Agora quem tem cruz é diferente. Chega na faculdade, chega no trabalho, chega na igreja, chega na reunião. O culto está pesado, está tudo difícil. Ele pega o microfone, a coisa muda, o negócio é diferente. Pode ter uma voz desafinada, voz de taquara, pode pregar com redundâncias, não saber nem o contexto do que está falando. Mas quando pega o microfone a unção é diferente. Porque quem tem um compromisso com a obra, quem está envolvido com a obra, quem conhece a obra, quem está abraçado com a cruz é diferente.
Tem alguém do seu lado aí que está abraçado com a cruz ou simplesmente é um desocupado? Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda, olha para trás, olha para frente. Se tiver alguém, um pentecostal envolvido com a obra de Deus, você já vai ouvir, não precisa nem olhar. Já vai fazer um barulho de quem está envolvido. Deixa eu ouvir o barulho de quem carrega a cruz aqui. Deixa eu ver quem carrega. Simão, levanta a cruz. Prepara para dar um grito de glória a Deus. Jesus carregou a cruz até metade da via dolorosa. A outra metade quem levou foi Simão. Se Jesus caminhou metade, a cruz, o madeiro da cruz, começou a raspar o ombro de Jesus. E o sangue de Jesus começou a entrar no madeiro. Sim ou não? Quem concorda com isso? Se Simão colocar a cruz, a mesma cruz no ombro de Simão, para levar a outra metade, o mesmo processo que aconteceu no ombro de Simão aconteceu no ombro de Jesus, acontece no ombro de... Então, antes mesmo de Jesus subir no Calvário, o sangue de Jesus já estava encontrando a primeira semente missionária da história bíblica. Quem carrega a cruz tem marca de sangue. Quem carrega a cruz tem cicatriz de sangue. Quem carrega a cruz conhece o sangue de Jesus. E eu estou vendo, recebendo pessoas aqui um banho do sangue da graça, o sangue do perdão, o sangue da remissão. É por isso que não tem como desistir, não tem como parar. Esta cruz é pesada, mas você vai aguentar, porque cada passo que você vai, tem sangue descendo em você, dizendo: aguenta, eu estou do teu lado, eu vou com você, eu vou contigo, você vai chegar lá. Fica em pé um instante, depois eu prego. Todos em pé, só um instante. Levanta as duas mãos para os céus, quem tem coragem. Chacoalha as mãos assim, só quem tem coragem. Se você puder, fica de frente com quem está do seu lado, assim, de 2 em 2, de 3 em 3, mexendo as mãos assim. Olha para esta pessoa com convicção. Diga: vai desistir logo agora, vai parar logo agora, vai pensar em parar logo hoje. A cruz pode ser pesada, diga: pode estar difícil. Jesus conta com você, Ele está do teu lado. Cada passo que você dá, tem uma gota de sangue caindo do teu ombro. Aguenta, resiste, me dá um abraço, conta comigo. Nós vamos até o fim. Abraça essa pessoa. Você tem coragem de dar um abraço em 10 missionários aí do seu lado e dizer: vamos até o fim? Então caminhe, abrace alguém, diga: não desiste, vamos até o fim, vamos até o fim. Nós vamos carregar essa cruz até o fim. Fecha os olhos. Deus me pediu para fazer algo aqui agora, eu vou fazer. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Senhor, aonde houver um carregador de cruz, aonde houver alguém que não está aguentando mais a carga, que pensou em desistir, quebrar a credencial, entregar o cargo, entregar a congregação, parar com tudo, aonde houver um carregador de cruz, que está perseguido por causa da obra, está machucado por causa da obra, está ferido por causa da obra, está cansado por causa da obra, que não escolheu isso, mas foi o Senhor que o escolheu. Aonde houver alguém, Senhor, que esta noite precisa de um alívio, que precisa de um renovo, vai ao encontro dele agora, e da planta dos seus pés ao alto da cabeça, faça esse crente sentir que ele não está sozinho, e que esta noite o melhor começa a acontecer. Pega este crente agora.
entende o que está acontecendo. É só para os espirituais. Se você é espiritual e está entendendo o que está acontecendo, pega na mão de quem está do seu lado, à esquerda e à direita. Levante a mão deste crente junto com as suas. Chacoalhe a mão deste crente. Diga: vai desistir logo agora. Vai parar logo agora. Vai abandonar logo agora. Chacoalhe a mão dele assim. Diga: ele não te abandonou. Cada passo que você está, ele está do teu lado, dizendo: eu aguento com você. Eu estou contigo, eu resisto do seu lado. Carrega esta cruz até o... Eu estou sentindo uma graça diferente aqui neste altar. Há uma brisa suave que começa a tomar conta dessa catedral. Aonde houver alguém que está pensando que estava abandonado, que estava largado, que a promessa não ia se cumprir mais, e só o peso da cruz tinha sobrado. Eu estou sentindo o Espírito de Deus te ajudando a levar essa cruz agora, levantando sobre o seu ombro e renovando o que tinha prometido para você. Recebe daquilo que eu estou sentindo. Só quem pode sentir o que eu estou sentindo. Abra a boca para tremer essa catedral. Adora esse Jesus. Olha para mim. Te pega isso. Simão vinha do campo, trazia uma ferramenta nas costas. Trazia uma? Eu não entendi. Para a cruz ser colocada no seu ombro, a ferramenta teve que ser. Só pode abraçar a cruz quem está preparado para renunciar. Ferramenta. Eu não sei qual sonho particular seu, você vai ter que abrir mão para ter o sonho de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a ambição sua, que você vai ter que deixar de lado para assumir a ambição de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a escada que você idealizou para você, que você vai ter que deixar para subir a escada que Deus preparou para você. Eu não sei qual é a porta que você pensou que ia entrar, para entrar na porta que Deus tem preparado para você. Mas não tem como fugir da escolha de Deus na vida de quem tem uma chamada. Ele deixou. Esta noite eu não vim pregar para todos. Esta noite eu não vim pregar para esta multidão. Esta noite eu vim pregar para poucos, é para alguns. Feche os olhos. Senhor, aonde estiver este missionário, esta missionária, eu não sei em qual área da vida ministerial ele vai trabalhar, vai agir, vai se envolver. Mas aonde ele estiver agora, vai lá, Senhor, busca ele, traz ele aqui na frente agora, porque hoje a ferramenta vai ser trocada pela cruz. Aonde estiver você, que esta noite quer se conscientizar da importância que você tem na obra missionária. Aonde está você que esta noite quer abrir um compromisso pessoal com o Senhor Jesus e ser contado na galeria dos heróis da fé, preparado para fazer alguma coisa diferente para Deus. Eu não estou falando para você abraçar por emoção, eu estou falando para você abraçar por convicção, porque a sua vida não será mais a mesma.
Prepare para ser acordado à noite. Prepare para ser caluniado. Prepare para ser apedrejado. Prepare para ser abandonado. Nem a sua família vai entender a chamada de Deus na sua vida, mas o Senhor Jesus que está aqui, que o teu coração parece que vai sair pela boca, está ardendo aí. Este Jesus está colocando as suas mãos estendidas, dizendo: eu vou tomar conta da sua vida a partir de hoje. Se tiver missionários e missionárias no meio desta multidão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Mas vem correndo, sai voando, pula por cima dos bancos, vai rompendo a multidão e vai dizendo: Senhor, eu quero. Eu não sei se você vai ter que renunciar uma faculdade, um sonho pessoal. Não sei se você vai ter que renunciar uma oportunidade que Deus abriu, que alguém abriu para você, pela ter a oportunidade de Deus na sua vida. Eu não sei o que é que você vai ter que trocar pelo peso da cruz, mas se você está sendo impulsionado pelo Jesus que eu estou servindo aqui esta noite, eu não sei o que é que Jesus está pedindo para você. Tem gente que Jesus pede uma fazenda, outro Jesus pede uma bicicleta. Tem gente que Jesus pede uma casa, outro Jesus pede o valor de um aluguel. Tem gente que Jesus pede uma vida toda para abandonar emprego, faculdade, consultório, para abandonar a sua carreira ministerial, para abraçar uma congregação lá no meio de um matagal. Jesus, quando chama, não tem como. Ele capacita alguém especial para uma obra santa. Simão não sabia, ele estava fazendo a maior viagem da sua história, porque lá em Atos capítulo 13, os filhos de Simão são os fundadores da igreja de Antioquia, a maior igreja missionária que já se levantou em toda a terra. Esta noite eu não sei quem é que você vai alcançar, quem é que você vai receber, quem é que você vai trazer para Jesus, mas se este Jesus que eu estou pregando está aqui, recebe o que eu estou pregando agora, sente o que eu estou sentindo agora, toca o CD da Lídia Moisés, feche os olhos e prepare para o que Deus vai fazer aqui esta noite. Se eu fosse você, eu estava chorando, urrando, estava dizendo: Senhor, conta comigo. Estava dizendo: eu quero. Estava dizendo: eu preciso. Senhor, eu estou aqui e eu preciso. Quando a vida se torna difícil, há pessoas que estão quando aí você não se estão dizendo: sente Senhor, fala alguém, comigo. O Senhor já falou, é você que não está quando o entendendo. desprezo Sai do invade seu a tua lugar e vem aqui à alma, frente. quando das Abra a marcas sua mão e só abrace a restam obra que Deus feridas, Algo grande que Ele tem quando para o você. amor não é alcançado, Algo grande que Ele tem. quando o mundo te Você pode deixa fechar de os olhos. lado e o coração Você pode sentir essa graça, explode esse na poder, essa dor, unção que está é vindo. a hora de ter o Salvador. Quando a vida se torna difícil, Eu vou orar por um segundo grupo de quando pessoas. você não se sente Você que não está alguém, mais aguentando o peso. quando o desprezo invade Você que a está tua alma, ferido. quando Você das que está marcas cansado. só restam Você que diz às vezes: eu vou abandonar tudo. Mas esta noite quando você ouviu essa palavra o amor não é e você quer sair daqui com um renovo espiritual. quando o mundo Sai do seu lugar e te vem. deixa de Venha ser lado, renovado neste congresso de missões. coração Venha receber o explode na alívio dor, da graça de é Deus. a hora de Venha receber o toque do ter refrigério do o Senhor. Salvador. Venha receber a impulsão do Senhor Jesus para entrar O mais forte. Salvador, Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Pastor, eu estou com a minha família aqui, tem a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Abrace as famílias, se não tiver ninguém, abrace alguém do seu lado. Diga: vamos nos envolver mais com essa obra, vamos nos envolver mais com essa causa, vamos nos envolver com esse projeto missionário. Abraça alguém e diga: nós não fomos chamados para esquentar banco, para fazer número, nós somos chamados para ganhar esta terra para Jesus. Abrace os projetos missionários dessa igreja.
Abraça os projetos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração responde na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. E por você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Deixa seu projeto de lado para viver o projeto de Deus na tua vida. Juntinho dele, que a força dele te torna capaz. Deixa o seu descanso E o para abraçar a ocupação que amor Ele que tem o para mundo não te deu, Jesus te dá. Jesus te dá. Jesus nos dá o amor. Jesus te dá o amor. Jesus te dá. Fique em pé quem está aqui na frente. Aplauda com alegria. Aleluia. Levante sua mão direita aos céus. Levanta seu dedo de profeta. Faz cara de profeta. Quem diz que cara de profeta é ranzinza, irmão? Um sorriso. Aponta para o narizinho de alguém assim. Diga, fique tranquilo. Fique tranquila. Você só tem que levar a cruz. Porque chegando lá em cima, Ele morreu no lugar de cima. Diga, o preço já foi pago.